Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Aqui estamos mais um dia para desmascararmos dentro das Escrituras o falso Deus, o qual, por ser um falso Deus, recebeu aí o título bíblico de diabo, que vem a ser diabo. No espanhol, diablo, de duas palavras. Do grego, diabolos, significa literalmente farsante, falsário, aquele que engana passando-se por quem não é. Ok? E estaremos falando sobre isso com os irmãos. Então, é preciso que vocês estejam munidos de caneta, papel e Bíblia, para que possam acompanhar e entender toda a verdade que será dita aqui. Tenho feito uma série de vídeos curtos para que você tenha aí tempo e também facilidade para absorver o conteúdo, para refletir sobre aquilo que estará sendo ensinado, ok? Antes de mais nada, irmão, dá o seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado de novos vídeos, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos ajude a propagar essa mensagem. Nós não estamos aqui querendo ser melhores do que ninguém, muito pelo contrário, tem pastores que congregam comigo que estão sendo preparados para que possam cuidar do rebanho do Senhor. Eu não sou maior do que ninguém, eu não tenho aquela visão mesquinha, aquela visão egoísta, aquela visão egocêntrica, maligna, de me colocar como o melhor ou o maior de todos. Muito pelo contrário, que eu quero que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ok? Essa é a minha missão, ensinar e formar pessoas. Eu não estou aqui para destituir pastores, apóstolos, muito pelo contrário. Obviamente que se eles não tiverem estes dons, nós oraremos a Deus e veremos qual realmente é o dom que os tais têm, porque muitas pessoas às vezes não progridem ministerialmente por terem recebido, por meio de unção de homens, a posição de um dom ministerial que na verdade não é aquele que Deus queria para a sua vida, e por isso tem problemas espirituais, por isso o seu ministério não progride, ele não tem êxito na sua carreira. Então nosso intuito aqui é ajudar, não como que eu posso dizer, tirar ninguém de suas posições, roubar rebanho de ninguém, não. Meu intuito aqui é ser um mentor, ensinar para que aqueles que aprendam possam, da maneira correta, no dom ministerial correto, cuidar também do rebanho, pregar a palavra de Deus. Beleza? Sem mais delongas, o assunto a ser tratado hoje é quem foi colocado no templo após a corrupção da humanidade. Prestem atenção, quem foi colocado no templo após a corrupção, a queda do homem, tá certo? A corrupção da humanidade. Para que nós possamos aí dar início a este estudo, eu vou pedir para vocês abrirem comigo nos Salmos de número 18, que muitos, por não terem compreensão, acabam lendo alguns versículos que são mais bonitinhos e se esquecem de tratar de alguns assuntos ocultos ali, que tratam de uma entidade que não é muito boa. Mas por que isso? Porque o salmista, ao invocar o seu Deus, ele foi ouvido por aquele que era o seu Deus, o qual ele pensava, como eu já expliquei aqui, que era aquele pregado e crido dentre os judeus, que era a fusão, a junção de vários anjos encabeçados por Samael, Abaddon, que você conhece aí como Satanás, diabo, serpente, dragão, enfim. Ele pensa que essa fusão angelical era o Deus verdadeiro, e por isso, dentro do Salmo, tem ali declarações do que ele achava acerca de Deus, você vai ver declarações dele elogiando a Deus, vai trazer algumas revelações, inclusive pelo espírito de profecia, o espírito de Cristo que nele estava, mas no meio
ele vai mostrar como se manifestou o Deus que ele clamou, o Deus que ele pensava ser o Deus verdadeiro, o qual encabeçava os demais, inclusive os querubins. Vamos lá, Salmos capítulo de número 18. Eu vou pedir para você abrir comigo no Salmos 18, a partir do versículo de número 6. Salmo 18, a partir do versículo de número 6. Eu vou colocar aqui na versão revista e corrigida, mas estarei aí mostrando alguns pontos quando necessário em outras versões também, tá certo? Então vamos lá. Salmo 18, a partir do versículo de número 6. Preste atenção nesse trecho dos Salmos que ninguém gosta de ler porque não entende, ou como o salmista atribuía ao Deus Pai essas características. Lembrando que a entidade composta que se manifestou inúmeras vezes, ou na maioria das vezes na Antiga Aliança, não é o Pai do Senhor, nem o que encabeçava aquele panteão, tá? Então vamos lá. Na angústia invoquei ao Senhor. Veja bem, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, na angústia, o salmista fez o quê? Invocou ao Senhor, clamou ao seu Deus, normal, como todos os crentes devem fazer, e como todos os crentes, de acordo com cada uma de suas crenças, fazem aos seus deuses, às suas entidades, beleza? Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, desde o seu templo ouviu. Só que, presta bem atenção, este Deus ouviu o salmista desde o seu templo. Este templo ficava onde? Este templo ficava no paraíso, ok? E quem habitava neste templo, ou passou a habitar neste templo? Quem? Vamos ver, nós já vamos voltar para cá, mas vamos ver quem é que estava no templo, quem era o Deus que atendeu ao clamor do salmista, tá? E depois aqui mesmo você vai ter detalhadamente aí características comportamentais e também da sua manifestação de como era essa criatura, que é o Deus dos crentes, que é o Deus dos judeus, que é o Deus dos católicos, tá? Que não é o nosso Deus. Nós somos crentes evangélicos no sentido de sermos formados pelo Evangelho, mas totalmente diferente dos que estão por aí. Nós somos discípulos do Senhor e dos seus apóstolos. Nós não temos nada a ver com Lutero, da onde veio o protestantismo, o catolicismo protestante, que são chamados evangélicos. Não temos nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Não temos nada a ver com os judeus messiânicos, que é a única diferença dos judeus, né, que não creem no Messias, crerem no Messias, só isso. O resto eles continuam invocando como sendo o Pai do Senhor, este Deus aqui que não tem nada a ver com o Pai do Senhor que ele revelou, que é o nosso Deus, tá? Então nós estamos aqui para desmascarar esse farsante. Vamos lá. Vou ler novamente aqui para vocês, para nós adentrarmos nesse assunto lá em Gênesis, tá? Ó, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, desde o seu templo. Então, quem é que estava no templo? Vamos lá. Tem coisas que às vezes eles não colocam na Bíblia, porque eles não querem que as pessoas tenham acesso à verdade. Então, às vezes fazem alterações nas traduções, às vezes não colocam. Na verdade, eles extraem, né, certas informações, alteram, acrescentam outras, mudam a tradução para que as pessoas não entendam aí a verdade. Então, Gênesis capítulo 3, 24. Segundo as traduções comuns que nós temos, diz assim:
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente ou leste, né, do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ver esse versículo em outras traduções também. Já vou explicar para vocês. Tenham só em mente aí quem era o Deus que estava no templo. Ó, essa versão. Deixa eu até diminuir aqui. Havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Essa aqui é a versão, nós lemos a primeira na revista corrigida, essa aqui é João Ferreira e Almeida, tá? MT agora, versão MT. Havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Versão NVI. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Revista e atualizada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Versão TEB, né, tradução brasileira. O que diz aí? Assim expulsou ao homem e ao oriente do jardim do Éden pôs os querubins e o chamejar de uma espada que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Percebam que em todas as versões que eu li, nenhuma delas trata de um templo, né? Só que, segundo, isso aqui você pode conferir, segundo o dicionário Vini da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, referente a este versículo 24 de Gênesis 3, deveria constar da seguinte maneira que eu estarei passando para vocês aqui. Havendo lançado fora o homem, pôs no templo, ao leste do jardim, o querubim. Então presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, como deveria constar aqui, e não consta em nenhuma das traduções. Nenhuma das traduções que eu tenho acesso consta como eu vou te falar. Se você tiver uma tradução que tenha isso, por favor, entre em contato comigo. Se você puder doar esse material ou de repente imprimir essa página, fazer uma xerox, uma cópia, né, imprimir e me enviar, por favor, vou ficar muito grato, tá? Então, olha só. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Quando, na verdade, deveria constar, segundo o dicionário Vini da CPAD, deveria constar assim. E havendo lançado fora o homem, pôs o querubim no templo, a leste do jardim do Éden. Ok? Pôs, tem uma outra versão que diz fez habitar, né? Fez habitar no templo. Ou seja, o templo passou a ser habitação, não é dos querubins, é do querubim. Então, havendo lançado fora o homem, pôs o querubim, ou fez habitar o querubim no templo, a leste do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Entenderam isso? Essa é a tradução correta. Então, quem era o Deus que estava no templo, lá no Salmos 18:6, que o salmista, ao invocá-lo, atendeu desde o templo o seu clamor? O querubim. Quem era esse querubim? Quem era esse querubim? Vem comigo para Ezequiel, capítulo de número 28. A partir do versículo de número 12. Preste atenção.
Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então essa profecia aqui ela tem duas dimensões, porque ela é uma repreensão ao rei de Tiro, e nessa repreensão traz também revelações sobre o episódio do jardim, sobre quem estava lá. Então essa repreensão a Tiro, ela também serve como uma repreensão que revela o que aconteceu lá atrás, né, no episódio do Jardim do Éden. Então olha só, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu és o aferidor da medida. O que é aferir? Aferir é usar como parâmetro de comparação, de medida de perfeição, tá? Então, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O que diz aí? Estavas aonde? No Éden. Estavas aonde? No Éden. Jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras o quê? Querubim. Tu eras querubim da guarda ungido. O que significa isso? Querubim é a maior hierarquia angelical. Agora dizem que tem 10, tem outros que falam que tem 12. Tem outros que falam que tinham hierarquias maiores do que essa. Alguns atribuem a hierarquia dos serafins ser superior à dos querubins. É mentira. É mentira. A maior hierarquia, segundo a Bíblia, é a dos querubins. Tá? Então, tu eras querubim da guarda ungido. Ou seja, querubim da guarda, fazia parte do exército, ungido, munido de autoridade. Então ele era aquele que comandava o exército dos anjos. Logo por isso, querubim é a maior hierarquia. Ah, mas e arcanjo? Que arque quer dizer maior, chefe, né? Não, amados, o que vocês têm que entender é o seguinte. Arcanjo, né? A morfologia da palavra, né? Arcanjo, arque, né? Já é um termo que diz grandeza, chefia, não tem nada a ver com ser maior por conta disso. A maior que existe é a de querubim, porque até dentro de ordens bíblicas, metafóricas, a gente entende isso. Outra hora eu falarei sobre isso. Mas tu eras querubim da guarda ungido, a maior hierarquia da guarda, fazia parte do exército de anjos de Deus, ungido, munido de autoridade, ou seja, ele regia, ele comandava a guarda, os anjos, o exército dos anjos. E te estabeleci. Aonde ele foi estabelecido? Aonde ele foi estabelecido? Lembra a tradução correta de Gênesis 3:24? Lembra? A tradução correta de Gênesis 3:24? Vamos voltar lá. Tradução correta de Gênesis 3:24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Qual é a tradução correta? E expulso o homem, colocou o querubim no templo, ao oriente ou leste do jardim do Éden, né? Ou fez habitar o querubim no templo, ou estabeleceu o querubim no templo, certo? Ao leste do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então a tradução correta foi colocado no templo, fez habitar no templo, estabeleceu no templo o querubim. Por isso, né, que contrariando toda a teologia católica e do sistema religioso, eu afirmo categoricamente que os expulsos do jardim foram Adão e Eva, e não a serpente, que você pode confirmar no capítulo 3. Tá? Você pode confirmar no capítulo 3, em Jó, capítulo 1, versículo 6, você vai ver que quando os anjos, né, os filhos de Deus, iam comparecer perante ele, ele estava dentre eles. No capítulo 2 de Jó, versículo 1, diz a mesma coisa. Num outro dia em que os filhos de Deus foram comparecer diante do Senhor, ele estava entre eles. Apocalipse também, capítulo 12, a partir do versículo 9 ali, você vai ver que foi expulso, né,
o dragão, a antiga serpente, chamado diabo, né, que é a farsante, aquele que se passava por quem não é, e Satanás, adversário, né? Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, né? E não se achou mais o seu lugar nos céus, ou seja, ele e os seus anjos tinham um lugar lá, estava acontecendo um conflito, era político. Ele queria assumir o comando dos céus. Só que, para que isso permanecesse, né, após ele ter corrompido o homem, ele passou a ser o Deus da humanidade. Ele passou a ser Deus. Quando ele passou a ser Deus, todos os seus anjos, ele distribuiu o poder do mundo, dando a eles a autoridade de serem os deuses dentre os povos. Entenderam isso? Os seus anjos passaram a ser os chamados deuses dentre os povos, de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que eles quiseram. Outra hora eu explicarei isso para vocês detalhadamente. Mas voltando aqui, Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 14, onde paramos. Vamos lá? Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Aonde ele foi estabelecido? Além do paraíso, no templo. Vou colocar aqui na versão revista e corrigida, que fica melhor, porque é a que nós corriqueiramente utilizamos e é a mais usada também nas igrejas, tá? Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. Qual é o Monte Santo de Deus? No meio das pedras afogueadas andavas. Qual é o Monte Santo de Deus? Outra hora nós trataremos disso também, tá? Então, vejam quem os crentes, os católicos e os judeus veneram como Deus. O querubim que foi colocado no templo, porque depois que ele corrompeu a humanidade, os pecadores que seriam originários, né, ali do casal, passariam a ser, como que eu posso dizer, seus servos, seus devotos, uma raça que prestaria culto àquela divindade, tá? Divindade que atuava encabeçando outros anjos, né, que na composição, na junção desse grupo foi atribuída ser uma única divindade que é venerada pelos judeus, né, no monoteísmo, católicos e protestantes. E no catolicismo e protestantismo ainda piorou a situação, porque o catolicismo criou um Deus trino, e na verdade Deus é mono, tá? Deus é mono, Deus não é trino. E os evangélicos, por serem católicos protestantes, tendo absorvido esse conceito, propagam assim como eles, o que acaba caindo em conflito com a crença dos judeus, que pregam um monoteísmo, na verdade, coletivo, porque o Deus que eles têm como sendo um Deus único, um Deus mono, na verdade é composto por um grupo de anjos encabeçado, né? Esse grupo encabeçado pelo diabo, ou seja, aquele que se passou por Deus e engana todo mundo, o farsante, o falsário. Por isso que quando o Messias veio, ele disse que ele revelou o Pai a quem ele quis. Então não são todos que conhecem a Deus. Então se tenha por bem-aventurado aí, privilegiado por saber disso, tá bom? Então voltando lá para o Salmo 18. A partir do versículo de número 6. Olha só o Deus invocado pelo salmista. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Quem era esse Deus então? Porque Deus não estava lá no templo. Tinha alguém que estava. Ele foi colocado por Deus lá, depois que ele corrompeu a humanidade, ele passou a ser o Deus dos pecadores. Porque Deus é Deus dos santos. O Deus dos pecadores é o que foi colocado no templo lá, que a gente leu em Gênesis capítulo 3, 24, na versão correta, como consta, como deveria constar, como relata o dicionário Vini, da CPAD. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quem é que estava lá no templo? Naquele templo? Estabelecido. O querubim
ungido para proteger, o querubim da guarda ungido. Certo? Vamos continuar. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque se indignou. Do nariz desse Deus, que desde o templo ouviu a Davi, presta atenção nisso, Davi viu isso aqui, olha, do seu nariz subiu fumaça, opa, e da sua boca saiu fogo que consumia. Alguma característica com esse aqui, olha, vamos lá. Será que tem alguma semelhança com esse título aqui, ó? E foi precipitado ou lançado fora o grande dragão, antiga serpente, lá do Jardim do Éden, chamado do que? De diabo, farsante, enganador, aquele que se passa por Deus, e Satanás, adversário, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quero achar aqui o versículo anterior. Ó, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra quem? O dragão. Quem é o dragão? E batalhavam o dragão e os seus anjos. Quem é o dragão? Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Opa! Quem é esse? O querubim da guarda ungido. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então eles tinham um lugar lá. E eles foram o quê? Expulsos. O dragão e os seus anjos. Tá? Que compõem a divindade supostamente monoteísta dos judeus, trinitariana dos católicos e protestantes, que alegam ser um Deus mono, composto por 3 divindades, o que é uma loucura, que já é um exceder da heresia, um multiplicar da heresia, né? Então, ele era o quê? O grande dragão, a antiga serpente. Agora, olha que interessante, voltando lá para o Salmos 18. Versículo de número 8. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Ou seja, ele era um dragão. Pegaram? O Deus de Davi, aqui do salmista, que ele invocou, que o atendeu desde o templo, que foi colocado no templo após a queda do homem, o querubim da guarda ungido. O Deus dele era o quê? Personificado num dragão. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Baixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Bom, esse é um dos pontos que eu queria mostrar para vocês. Eu peço aos amados irmãos aí que vocês possam colaborar conosco, né? Com os seus dízimos e suas ofertas, isso voluntariamente, se você sentir no coração que o nosso trabalho deva continuar, se você quer arcar aí a nos ajudar, por favor, compartilhe conosco, colabore conosco, seja caridoso, divida conosco aquilo que o Senhor tem te abençoado. Você pode contribuir pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou no Pix no celular no 11-986-79-6974. Deus abençoe todos vocês e fiquem atentos aí para o próximo vídeo. Deus abençoe. Shalom.